Sou o professor Antônio Carlos Moraes, perito, diretor do IBRAC Perícias em Brasília. Hoje continuarei explicando sobre os quesitos impertinentes referente à verba honorária do perito. Se o perito se deparar com quesitos deferidos pelo juiz, mas que na sua visão sejam impertinentes, pode adotar 3 caminhos, como eu expliquei no vídeo anterior. Ele pode peticionar o juiz para indeferir as perguntas impertinentes, ele pode se calar e não responder, ou ele pode responder a tais arguições na forma como deferidas, afinal de contas ele é o perito do juiz. Lembro que, embora estejam ofertadas como perguntas deferidas pelo juiz, o perito deve analisá-las à luz dos 3 caminhos citados, para então decidir o que fazer. Primeiro, pode peticionar na proposta de honorários o deferimento para não responder às tais arguições, que na sua visão são impertinentes. Porém, é bom saber que a parte que perguntou pode se insurgir contra o perito e já trazer para si o primeiro embate com a parte. É bom para o perito já iniciar na oferta dos seus honorários, discutindo perguntas e se engalfinhar com partes sobre quesitações? Eu entendo que não. O perito não é parte do processo, mas tão somente um auxiliar da justiça. Assim, deve evitar peticionar nos autos sobre esse assunto, até porque cada petição do perito demanda tempo e a celeridade é um dos grandes anseios perseguidos pela justiça. E mesmo porque a outra parte pode entender que o perito está tentando falar pela parte contrária, então não peticione. Segundo, deve se calar e não responder? Também não. Se o quesito foi deferido, somente o juiz pode torná-lo reprovado. Terceiro, responder às tais arguições, já que foram deferidas? Sim, deve responder aos quesitos, apenas explicando que não pode responder conforme arguído. Por quê? As respostas seriam totalmente inadequadas aos interesses da justiça ou alheias ao litígio. Não agrade a nenhuma das partes. Isso vai levar a uma arguição de suspeição. Responda apenas para o juiz. No momento de efetuar sua resposta, dizer que aquela pergunta deixe de ser respondida porque não traz nenhuma coerência com o assunto da lide no campo técnico, que não pode respondê-la, pois de forma contrária estará ultrapassando os limites do trabalho legal de fazê-lo. Afinal de contas, a responsabilidade do laudo pericial é do perito, é somente do perito. Lembre-se, o importante para a justiça não é apenas a pergunta, mas sim a resposta do perito, com as provas cabais que cada caso requer. Responder um quesito que nada tem a ver com o litígio pelo qual foi nomeado pelo juiz, apenas sob o argumento de que perguntas efetuadas devem ser respondidas, ou até deferidas, é assumir grandes responsabilidades para as quais não foi nomeado, e ainda ter que responder por outros danos causados, como por exemplo a falsa prova, definida no artigo 342 do Código Penal, que diz o seguinte: fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como perito em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, recebe uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ainda pode as respostas inadequadas ou indevidas induzir o juiz a erro. Pode, por ser criativo, respondendo o que não era da sua alçada ou inventando dados ou coisas para apenas responder uma pergunta que em nada poderia ser atendida. Como define o artigo 347 do referido Código Penal, que diz o seguinte: inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar ou coisa ou de pessoa com o fim de induzir o juiz a erro, recebe uma pena de 3 meses a 2 anos de detenção e multa. E o parágrafo único diz: se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, a pena é em dobro.
Portanto, não responder a um quesito impertinente, mas apenas explicar na resposta, que não pode responder como questionado. Quanto ao argumento de que o quesito é impertinente e somente o magistrado detém o poder de retirá-lo dos autos, desobrigando desta forma o perito a respondê-lo, só cabe ao patrono da causa, ou mesmo à parte, requerer a sua impertinência. Mas somente antes da entrega dos referidos quesitos ao perito, para início do seu trabalho. Não há previsão legal para o patrono da causa agir de forma intempestiva. Assim, o perito deve verificar os quesitos impertinentes e não incluir no seu planejamento de horas o tempo gasto para suas respostas. Assistam essas mini-aulas sobre honorários periciais no novo CPC. Se inscrevam no canal e compartilhem os meus vídeos.